Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com especialistas aqui no Backstage dos Negócios. Hoje nós recebemos uma autoridade pública, primeira vez aqui no canal que a gente tem a oportunidade de falar com alguém que literalmente representa o governo aqui do município. E é uma honra poder falar de um ponto muito importante e estratégico, que é orientar o empresário em relação ao atendimento ao consumidor. Então, nós recebemos aqui hoje o Dr. Jorge Zassadi. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigada por estar aqui. A gente quer bater esse papo e falar da importância realmente de orientar o empresário nesse sentido. Então, sinta-se bem-vindo. Obrigado, Nathalie. Um prazer enorme estar aqui com você, com todo o seu público. Programa inteligente, dinâmico, voltado para quem realmente emprega na cidade, para quem gera riquezas, e a gente tem que, de certa forma, né, até quando a gente pode também, proteger as empresas. É o que a gente costuma fazer. Com informação. Informação tem preço, e a gente sabe disso daí, né? E quando o empresário está bem informado, ele lesa muito menos o consumidor. Não que alguém vá abrir uma empresa com esse intuito, né, de lesar alguém, muito pelo contrário. Abre-se uma empresa com o primeiro objetivo de obter lucros, mas para obter lucros e não ter prejuízos, você tem que andar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Excelente. E o senhor, como diretor do PROCON aqui de São José dos Campos, num bate-papo inicial, assim, num primeiro contato, o que o empresário pode buscar em auxílio com o PROCON? O PROCON tende, né, a voltar as nossas atenções a melhorar. A primeira função do PROCON é harmonizar as relações de consumo. Então, as relações consumeristas estando harmonizadas, ninguém vai sair prejudicado, né? O consumidor, ele vai ter os direitos garantidos, ele vai fazer uma boa compra, não vai ter arrependimento, o empresário vai continuar obtendo lucro. E a gente tem um consumidor hoje, quando ele está satisfeito, a tendência é que ele propague essa informação. Quando ele está insatisfeito, é o contrário que ele faz. E aí é maior ainda a repercussão, né, com o cliente insatisfeito. Então a gente procura estar junto do Sindicato Comércio Varejista, junto da ACI, para informar melhor. E o quanto mais a gente puder informar todo mundo que está associado e sindicalizado, para que a cidade realmente viva essa pujança toda, né? A gente tem aqui pertinho da gente um bairro novo saindo, o Parque do Una, que a gente espera que seja assim muito em brevemente, em poucos anos, e seja com as construções já entregues, realizadas, e o aumente o número de comércio na cidade. Então a gente não pode de forma alguma esquecer todos esses atores que participam da construção dessa São José dos Campos que nós vivemos hoje, né? Eu duvido que tenha alguma outra cidade no estado ou no país que tenha a situação privilegiada como nós temos, né? E o PROCON, né, não pode ficar de fora disso daí. Temos uma cidade recertificada já 2 vezes, com 3 certificações, né? Isso é muito importante para a gente, a cidade resiliente, sustentável, inteligente, e o PROCON faz parte disso tudo. Para que a gente tivesse essa certificação, todo mundo, a prefeitura toda, toda a administração pública municipal foi envolvida em todo esse processo. Excelente. E quais são os erros mais comuns que os empresários cometem durante o atendimento ao cliente? Pois é, a gente assim nota ainda a falta de comunicação. Acho que a comunicação, quanto mais ostensiva ela for, quanto mais ela abranger o maior número de consumidores, é melhor. Primeiro, você tem que ter uma comunicação voltada para o seu público-alvo. Se você está hoje levando, por exemplo, pessoas para fazer passeios turísticos voltados a atividades físicas, radicais e tal, você não vai pegar numa casa de idoso para levar, né, as pessoas, que eu estou quase lá já. Então, eu não vou. Então, assim, tem que ser o jovem, então tem que ter primeiro, uma comunicação voltada para o consumidor-alvo, esse consumidor que ele quer atingir. Depois disso, atraindo esse consumidor dentro da tua empresa, dentro da tua plataforma virtual, né, que seja mais abrangente possível. Que tenha preço, prazo de validade, condições de pagamento. E não bastando isso tudo, a gente tem que ter o pós-venda com uma comunicação muito boa, né? Nada custa um empresário mandar uma mensagem depois, né, para o consumidor dele, de repente um WhatsApp, né, não precisa ser um e-mail mais formal nem nada, para saber da satisfação do consumidor, para medir essa satisfação, para ver onde que ele consegue melhorar. Isso tudo a gente vê nesse mundo dinâmico que a gente vive, nesse imediatismo todo que todo mundo quer, né? Você compra hoje alguma coisa, amanhã você já não lembra mais. Então cabe ao empresário se comunicar melhor com esse consumidor que ele quer, né? E isso vale tanto em lojas físicas quanto em plataformas digitais. Essa comunicação, inclusive, deve ser um dos motivos que levam o empresário a pensar que o PROCON é um órgão punitivista.
Sim. Explica pra gente como é importante que o empresário chegue até vocês e até a gestão de vocês de forma prévia. Tá. A gente tem planejando, né? Teve um hiato, eu fiquei 2 anos no Procon, saí, fui para a saúde, voltei para o Procon. Agora, alguns projetos ficaram realmente engavetados. Então, a gente está tirando isso tudo da gaveta, está colocando em prática, talvez até o final do ano a gente já consiga, a maior parte deles já colocar em prática. Um deles é o seguinte: antes de qualquer empresário hoje ter um número de CNPJ, um número de inscrição para ele começar a trabalhar, ele passa por um curso no Procon, um intensivo no Procon, que isso vai facilitar e muito a vida dele. Ele vai errar o quanto menos, né? Para ele satisfazer ainda mais os consumidores, né? E depois de já ter esse CNPJ, a gente vai ter cursos periódicos, né? Cada 2 anos, anualmente. A gente ainda não pensou nesse molde ideal, mas o bom é que tenha essa comunicação. Hoje, como funciona? Grupos empresariais maiores pedem a nossa presença juntas, um número elevado de servidores, para que a gente consiga palestrar para esses servidores, para esses colaboradores, para que eles tenham realmente em mente, né, e muito claro, tudo que a gente pode passar para eles de informação. Muito embora todo mundo tem que ter o Código de Defesa do Consumidor hoje nos estabelecimentos, mas uma coisa é nós que fizemos direito, né, que somos aplicadores da lei, a gente saber o código, saber decifrar o código, uma pessoa leiga. Então vale sempre uma mensagem nossa, um relembrar, né, para que todo mundo realmente tenha acesso à informação correta. E nada impede também, Nathalie, né, das empresas terem, junto com, hoje em dia todo mundo é obrigatório a ter um escritório de contabilidade fazendo a contabilidade da empresa. E por que não uma assessoria jurídica? Por que não uma assessoria jurídica voltada a direito do consumidor? Porque todos nós somos consumidores. Você é consumidora, eu sou consumidor, todo mundo consome, né? E a parcela desses consumidores são fornecedores. Então, em determinado momento, a gente pode estar fornecendo. Hoje você fornece serviço também com o teu escritório, né? Mas você é consumidor o tempo todo. Você, quando dorme, você consome, que você consome energia elétrica, você liga ar-condicionado, hoje em dia ligando aquecedor, né? Você comprou uma cama para dormir, comprou um colchão, então interessa, é uma mensagem que vai interessar a todos, né? Então é uma informação que nunca é perdida. Então o direito do consumidor é encantador por isso, porque envolve todos indistintamente. Ninguém escapa dele. Ninguém escapa do direito do consumidor. Um ponto muito importante que você falou sobre, enfim, o Código de Defesa do Consumidor em si, ele não é apenas um livro que precisa estar no estabelecimento. Sim. E acho que um papel importante de vocês é trazer esse esclarecimento, essa simplicidade do É jurídico isso aí. para o prático e explicar para os empresários essa questão. Pois é, a gente tem que se expressar de uma maneira sem o juridiquês, né? Eu escrevi muito para jornais e revistas, eu me lembro que os primeiros artigos, né? Meu pai ainda estava conosco e meu pai falava muito, falou, você está falando para quem? Qual é o teu público? Né? Meu pai era publicitário, era jornalista, ele conhecia muito do direito, ele morou muito tempo com o tio bisavô, que foi advogado muito tempo, né, a vida inteira, desde novo, e morreu com quase 100 anos de idade, foi vereador, foi prefeito da cidade, então meu pai teve um convívio muito grande com ele e aprendeu muito de direito também. Mas o meu pai se comunicava muito bem, e ele falava, qual é teu público? E na época era o jornal Vale, né, começou com Vale Paraibano ainda, que era uma época em que todo mundo comprava jornal impresso, e depois o jornal, hoje em dia, só em plataforma digital. Mas enfim, o público-alvo era todo mundo que comprava o jornal. E eram 2 colunas, uma coluna mais política e a outra já jurídica. Na jurídica eu passei a usar só o linguajar jurídico realmente. Mas nessa coluna que era voltada para um público em geral, eu tive que fazer uma simplificação do meu linguajar. Eu tive que me adequar. E eu lecionei em faculdade, tudo, então a gente não tem essa dificuldade. A questão é, precisa de alguém, de repente, te dar esse toquezinho, olha, faça por esse lado, mostre de uma outra forma o direito que vai valer muito a pena, né? Tem que ser envolvente, tudo na vida tem envolvimento, né? Você precisa realmente atrair. Então a atração ela tem que ser boa. Você vai comer uma comida, primeiro você não é o cheiro, é o visual. Você precisa ver a comida ali de uma maneira diferenciada, de uma apresentação diferente, né? Depois você vai sentir cheiro, você vai sentir o paladar, e aí sim você vai acabar realmente gostando ou não. Mas no primeiro momento você tem que atrair. Então a gente tem que buscar esse linguajar, né, que atrai as pessoas, né? Não adianta a gente chegar lá com terno e gravata e tal e começar a falar no juridiquês, que advogados vão entender, né? Que quem tem formação jurídica vai entender, mas que o público em geral não vai entender. Não são todos os empresários que terão acesso e muito menos a população em geral.
Excelente. E é um ponto assim que muitas vezes é a distinção entre fazer acontecer Uhum. e fazer com que o alcance seja grande o suficiente para que o resultado seja o melhor possível. Não adianta estar escrito de forma bonita se ele não traz resultado. Então, É acho que isso o aí. Procon vem muito nesse sentido também. Voltando um pouquinho à questão da comunicação dos empresários, existe um, um, um projeto ou uma escala de como o empresário pode se comunicar de uma forma melhor com o consumidor? Tem, eu acho que assim, buscando realmente uma ajuda profissional, né? Buscando uma ajuda com publicitários, por exemplo. Acho que precisa fazer isso daí junto com essa assessoria jurídica para que tenha esse alcance o maior possível, né? Por exemplo, anos 80 tinha o Jornal do Consumidor aqui no município. O Jornal do Consumidor, ele era impresso, ele era entregue no mercado municipal, em repartições públicas, né, e tinha tudo quanto é tipo de informação possível. Era um jornal, né? Tinha dicas para os consumidores, né? O código era novidade, o código começou a vigir em 91, então precisava realmente se comunicar. Vale lembrar que o Procon de São José é um dos primeiros Procons do país, nasceu em 90, né? Antes mesmo do advento do código, né? Um ano antes nasceu o Procon de São José. Então a gente tem esse potencial vanguardista, né? A gente tem essa vocação realmente para o ineditismo. Então nasceu o Jornal do Consumidor, que tinha, além dessas dicas para os consumidores e fornecedores, tinha telefone, número de telefones úteis, para você ter uma ideia. Corpo de Bombeiros, polícia, prefeitura e tal. Tinha também receita de bolo. Era um guia. Era, pois é, era uma tiragem quinzenal, mas que satisfazia ao munícipe da época, né? Hoje em dia não. Você tem todo mundo hoje tem celular, praticamente todo mundo tem acesso à internet. A gente tem plataformas, né? A começar pelo Google, que você coloca a informação que você quer. Você quer número de telefone de alguém, você quer receita de bolo, o que você quiser. Você está em contato com o mundo, né? Através de um celular. Então não tem mais essa necessidade da gente ter esse jornal dessa forma. O que eu resolvi fazer? Conversei com o assessor de imprensa atual, o Avelino, que ele era o responsável lá na década de 80 por fazer o Jornal do Consumidor. A gente teve algumas mudanças no Procon de assessoria de imprensa e ficou o Avelino. E assim, por minha sorte, todo mundo foi ótimo, todos os que o antecederam foram excelentes, mas o Avelino tem uma sinergia muito diferente comigo, né? A gente pensa muito igual de muitas coisas e precisa disso daí, né? Eu falo sempre que os iguais se atraem, não são os opostos que se atraem, né? Então o Avelino veio, passei para ele a ideia, ele falou: olha, deixa eu te contar uma coisa, eu fui o editor disso. Eu falei: eu não acredito. Ele falou: fui eu. Então, assim, a coisa casou, as ideias realmente se juntaram. Eu falei: mas Avelino, é o seguinte, eu só penso que a gente não pode fazer no formato que era feito anteriormente, porque não tem necessidade toda. A gente tem que ser mais direto, mais objetivo nas nossas informações e comunicação. E a gente acabou fazendo. Nós temos 12 meses no ano. Cada mês está voltado, o comércio está voltado para uma atividade que acaba tendo mais lucro, né? Por exemplo, janeiro, volta às aulas. A gente tem matrícula, rematrícula, compra de material escolar. Fevereiro a gente tem as viagens, carnaval geralmente é fevereiro. Então a gente foi fazendo mês a mês como que a gente queria fazer. A gente montou os 12 meses do ano e a gente foi fazendo, né, de acordo com o mês. Então a gente tem hoje um folder, né, formato impresso e também digital, temático. Cada mês do ano tem um, com dicas para aquelas compras. E essas dicas servem para os consumidores e para os fornecedores, né, se pautarem nele. Então a gente faz uma tiragem de 5.000, impresso, entregue para todo mundo. A gente também encaminha para a Secretaria de Educação, manda enviar para todos os alunos da rede pública, são mais de 70 mil alunos, e esses alunos acabam passando para os pais essa informação. E CEPAS e Fundas também. Então a gente tenta alcançar o maior número possível de pessoas para verem. Além da gente também fazer, né, a publicação nos nossos perfis de redes sociais. Então isso tudo ajuda. O fornecedor pode fazer cópia de um modelo como esse, pode pedir para a gente isso daí e passar para os seus consumidores. Vai ser uma forma muito bacana. Estou dando uma ideia, né? Uma coisa que pode acontecer. Vai ser uma coisa muito legal de fazer. Então a gente tem essas parcerias. O Procon não está para punir, né? Voltando ao que você me perguntou agora há pouco com relação a essa impressão punitiva que tem os empresários com relação ao Procon. O Procon é um aliado. O Procon faz, né, o meio aí. Tem que harmonizar a relação de consumo conversando com o consumidor, conversando com o fornecedor, muitas vezes colocando junto, né? E além de tudo,
criei, lá em 2021, logo no comecinho que cheguei ao Procon, relações institucionais. Então, isso é uma coisa que dá muito certo. A gente pega as empresas, começou com as empresas que mais têm reclamações no Procon e foi direto em quem manda. Quem que trabalha na ouvidoria, quem são os diretores realmente, e comecei a fazer reuniões periódicas, algumas físicas, outras virtuais, né? Para a gente entender o que estava acontecendo. Né? Hoje as reuniões, como que a gente faz? Algumas físicas e virtuais, da mesma forma, não pego só um retrato, não pego a situação atual hoje da empresa, a quantidade de reclamações, a quantidade de vezes em que tiveram audiências e eles compareceram ou não, né? E os acordos firmados. Né? A gente pega um filme, começo lá em 2020, pego esses anos todos, olha só como foi a nossa relação, como foi a relação de vocês com os consumidores, coisa que as empresas não têm. Elas não têm essa ideia de como fazer isso tudo melhorar. Qual é o resultado disso tudo? Menos reclamações. Quando tem reclamações, os acordos são cada vez mais frequentes, a gente aumenta nosso índice de resolutividade, as empresas acabam ganhando mais. Porque quando você tem um consumidor que ele está satisfeito com o que você oferece a ele, tanto faz de produto quanto de serviço, ele vai fidelizar. Eu, por exemplo, eu tenho alguns lugares, eu vou comprar pneu, eu sei onde eu compro pneu, eu vou comprar um sapato, eu sei a loja que eu compro o sapato. Porque eu fidelizo, realmente. Eu não quero ficar perdendo meu tempo. A gente não tem tempo hoje para isso. Né? Vou dar uma volta no shopping. Não vou fazer isso daí. Eu vou direto o que eu quero comprar, o que eu quero consumir e resolvo a minha vida. Então, os empresários devem pensar dessa forma. Esses nossos encontros com os empresários serviam muito para isso. Para os empresários acabar. Acende aquela luzinha. Eu preciso melhorar o meu rendimento. Como que eu aumento o meu rendimento? Primeiro, vendendo mais. Segundo, tendo menos problema. Né? Então a gente tem que... É lean. Né? Você aumenta a tua capacidade de lucro e diminui de prejuízo. Então é isso que tem que fazer um empresário. E quando que o empresário tem prejuízo? Quando o consumidor está insatisfeito, ele acaba perdendo uma venda, acaba perdendo né, numa prestação de serviço e quando é punido, além de tudo. Então, fazendo dessa forma, se comunicando né, inteligentemente, diretamente, fica muito melhor a relação. E acho que isso vem muito da sua genialidade de gestão, porque nós vemos sempre o senhor muito presente na mídia, muito acessível, sempre falando de assuntos relacionados ao consumidor, ao fornecedor, ao empresário. Isso traz o pessoal mais próximo, né? Tira aquela imagem de que, não, o Procon quer só punir o empresário e acaba mudando mesmo esse panorama. Você vê com esse aumento também da tecnologia, muito mais depois da pandemia também, onde as vendas online tiveram um crescimento exponencial, tem uma diferença do atendimento físico para o online? Na questão jurídica também e de exigência do Procon, como que o empresário pode se posicionar em relação a isso? Não muda, a gente muda a plataforma só. Né? O modo com que você se apresenta ao consumidor deve ser sempre o mesmo. Né? A diferença é que no online você tem a prestação de serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Mas você deve ter alguém para gerenciar essa plataforma. Né? Você deve ter alguém para prestar informações, você deve ter alguém para responder às dúvidas dos consumidores, alguém para responder às reclamações dos consumidores. Então, isso tudo faz com que, assim, inteligência artificial é legal, eu sou a favor da gente aderir às novas tecnologias, eu tenho uma certa dificuldade, mas, enfim, é inevitável que isso aconteça. Né? A gente tá vivendo na era da informação, da inteligência, e a gente tem que realmente se adequar. A gente tem que fazer esse esforço para se adequar. Mas, assim, você mudar a forma de atendimento ao consumidor, eu sou completamente contra. Você tem que se informar, se comunicar cada vez melhor, informar cada vez mais o consumidor, o preço do produto, quanto tempo tem de garantia, a forma de pagamento, tudo. A informação ostensiva, ela nunca é demais. Ela nunca prejudica o consumidor. Né? O que não pode é você colocar uma informação com a fonte 20, com o número com os valores de preço e condições de pagamento com fonte 3. Nem com lupa o consumidor vai ver. E aí não pode. Então a gente tem que fazer uma adequação, né? E ter sempre. Tô falando, o segredo, um dos segredos dos grandes empresários hoje, quem lucra bastante, é ter alguém da comunicação aliada a ele. Então, assim, você faz a total diferença quando você tem um comunicador perto, né? E estar acessível para a imprensa, estar acessível para a comunidade em geral, para os consumidores e empresários, é dever, né, do gestor público. A gente não pode ficar blindado, né, de forma alguma. A gente tem que estar acessível realmente. Né? Muita empresa
Vão lá advogados para falar comigo, vão os empresários para falar comigo sem nenhum tipo de problema. Atendo a todos indistintamente. É minha obrigação. Né? A gente tem que estar com as portas abertas, a gente tem que estar ouvindo também, porque a gente pode errar, pode haver erros. Né? E na maioria das vezes, nossos funcionários são excelentes. Né? Os servidores do PROCON, realmente, a gente passa por um processo de depuração que a cada dia melhora atendimento. E isso, assim, é muito nítido. A gente tem um PROCON diferenciado de São José. O PROCON de São José, realmente, ele não só é referência para a região, para o estado, mas para todo o país. Né? Eu viajo bastante em conferências, converso muito, tenho uma comunicação muito boa com os principais PROCONs do país, por que não com os menores também? Porque a gente tem essa obrigação, que é o que eu passo para os meus colegas, a gente tem essa obrigação de passar know-how para os menores. Às vezes tem PROCON, Nathalie, assim, Brasil afora, tá? E eu estou dizendo assim, até na região, tem um único servidor. Ele faz absolutamente tudo. Quando muito, tem um estagiário para ajudar em meio período. Então, a gente tem esse... quando a gente tem, né, um PROCON como o de São José, com uma estrutura que o prefeito oferece do bom e do melhor, para que a gente realmente faça o nosso melhor ali dentro. Né? A gente tem que realmente elogiar, agradecer o prefeito, agradecer as maiores autoridades, né, e fazer isso de exemplo para os outros PROCONs também. E a gente tem que fazer sempre, se comunicar. Né? Chacrinha, você não vai lembrar, não vai ler. Você deve ter visto o vídeo de Chacrinha só. Ele falava que quem não se comunica se trumbica. Então a gente tem que se comunicar sempre. A comunicação é alma do negócio. Você se comunica em casa, se comunica com tua família, aqui no trabalho você se comunica. Né? Quando você está fazendo uma audiência, você tem que saber se comunicar. Então comunicação é base de tudo. Comunicação é o que o empresário deve ter em mente. Vou me comunicar. Quando você tem, né, placas na loja, comunicação visual é muito importante com relação a isso tudo, com cores. Você pega redes de fast food, sempre usa muito vermelho e amarelo. Por quê? Porque instiga a pessoa a comer. Né? Então, tudo isso está aliado à comunicação. Então, empresários, vamos lá, além de ter escritório de contabilidade, tem que ter, né? Assessoria jurídica, comunicador, alguém que saiba se comunicar melhor. Os lucros tendem a aumentar cada vez mais. Que excelente o Backstage ser um canal de voz assim para ouvir o senhor. Muito obrigada mais uma vez. Eu queria agora mudar um pouquinho o panorama. Tem uma frase muito comum, conhecida, de que o cliente sempre tem razão. Eu queria ouvir a opinião do senhor sobre isso e também entender como o PROCON auxilia o empresário dessa forma, seja de forma preventiva ou até de uma forma, num problema posterior. Existe também esse resguardo para o empresário? Claro, tudo tem dois lados. Né? A gente não pode. Essa é uma máxima que eu nunca... assim como os iguais se atraem, que eu sempre falo, né? Os opostos não se atraem, é mentira. Os iguais se atraem. Né? Não existe, o consumidor sempre tem razão. A gente se depara com muitas situações e que o consumidor não tem nenhuma razão. O que o consumidor está querendo é aprontar. Então, nós fazemos uma triagem lá no PROCON. A gente tem esse filtro que é feito no atendimento. Né? O consumidor chega no PROCON, passa fisicamente, passa pela triagem, vai para o atendimento faz esse filtro todo, registra ou não a reclamação. Muitas vezes ali nesse atendimento a gente já nota que o consumidor não tem nenhuma razão. Outras vezes, depende do empresário. Quando ele apresenta a sua defesa, a gente pode já perceber se vai se resolver a situação ou não, se o consumidor vai ter razão ou então, na audiência. Né? Então, a gente tem um outro momento que é a designação de audiência também para realmente verificar ali os direitos se estão sendo lesados dos consumidores ou não. Porque se apresentam, cada coisa que a gente pega por lá que você não tem ideia, né? Agora, eu já percebi, já notei em muitas audiências que fiz, porque antes de estar no PROCON, sou advogado, né? E também tive empresas, né? Minha família é voltada à empresa, haja visto meu sobrenome. Não é de chinês, é de libanês, não, de pai e mãe. Então, eu sempre tive ligado, a minha vida inteira ligada a empresas, né? E eu sempre advoguei para empresas. Então, isso facilita bastante hoje o meu trabalho no PROCON, porque convivi, a minha vida inteira de convívio, né, com empresários. Então, a gente sabe realmente, né, o quanto o empresário, às vezes, peca, né, e quanto o consumidor, muitas vezes, ele acaba exagerando, ele acaba pecando. Né? Então, me deparei em audiências, né, judiciais, inclusive, com consumidores que não tinham nenhuma razão, né, e tomaram chamadas dos juízes. Né?
e muito devidamente. Então, assim, a gente se depara realmente, quando a gente apresenta, né, enquanto advogado, apresentava a defesa dos meus clientes e o juiz se deparava com aquilo lá, pelo amor de Deus, é isso? Eu falei, é isso que está acontecendo. Então, assim, a gente não tem essa máxima, não vale essa máxima, não. E os empresários têm seus direitos garantidos também. Direito de imagem, por exemplo, quando a gente fala em rede social, né, quando a pessoa extrapola, né, na reclamação dela em rede social, expõe a imagem do empresário, expõe a imagem da empresa, ele pode ser penalizado. Isso tudo a gente avisa, né? A gente informa os consumidores, olha, toma cuidado, não vai fazer isso não, e tal. Ainda que o seu direito, você tenha direito, você não pode extrapolar ao seu direito, né? O seu direito acaba quando termina o do próximo. Empresas podem errar? Acontece. Né? Procon pode errar? Pode acontecer também, né? Mas a gente não pode extrapolar, né, na exposição. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. O consumidor deve tomar muito cuidado com relação, né, a quando ele exagera na reclamação dele, quando ele tem realmente direito, quando não tem direito, né? E pode ver assim, compras online, o que difere bastante compras online hoje de compras em estabelecimentos físicos? O direito de arrependimento. Né? Quando a gente fala em política de troca, a gente tem, né, nas compras online o direito é garantido. Né? O arrependimento está ali, está na lei e tem direito de 7 dias após o recebimento da mercadoria. Em loja física, só se a política de troca da empresa ou de devolução da empresa existir e assimilar, a não ser com exceções, né, de produto com defeito ou de vício oculto. Fora isso, não vai poder o consumidor. Comprou numa loja física, perguntou ali na hora da compra, vocês fazem troca? Não troco. Ele vai lá na rede social e expõe a empresa. Aí ele está extrapolando do seu direito. Qual a melhor forma do empresário se prevenir de algum problema relacionado ao consumidor? É ter essa assessoria. Para mim, isso é o melhor de tudo. Se comunicar com o PROCON, por que não? A gente tem canais abertos com a população. Né? Eu falei do atendimento físico, mas eu não falei do atendimento virtual. Nós temos a plataforma, que é a melhor plataforma de todos os PROCONs do país. Né? E a gente está aprimorando com uma nova plataforma que está surgindo. Então, a gente deve ter até o final do ano uma plataforma nova, inclusive. Né? A nossa já é a melhor, mas a gente vai ter uma ainda melhor. A gente tem que buscar a perfeição. Né? Meu pai dizia que para você subir a montanha, você tinha que mirar o céu. Quanto mais alto você mirar, mais longe você chega, mais alto você vai. Então, é isso que a gente quer, ter a plataforma perfeita. Então, a nossa plataforma, ela assimila também, absorve também as demandas dos consumidores, quer sejam com denúncias ou reclamações. A gente faz uma triagem, eu impus que em 24 horas até a gente faça essa análise da reclamação ou da denúncia e dê uma devolutiva para o consumidor, né? Sendo essa denúncia ou a reclamação aceita ou não, né? Se aceita, a gente dá sequência a ela, já notifica o fornecedor e a gente faz com que as coisas sigam adiante, né? Mas precisa realmente de alguém, né, para ter esse olhar junto à empresa, para fazer o negócio todo lucrar mais, né? Errar menos e lucrar mais. Voltando também ao projeto que o senhor comentou em relação à capacitação dos empresários, ele ainda está em construção, será implementado, mas hoje o empresário de São José dos Campos ou da região já pode procurar o PROCON para obter essas informações de forma preventiva? Claro, qual canal a gente pode utilizar? Nós temos, assim, nossos canais, né, de atendimento via telefônica, né, 151 e 3909 1440, né, a nossa plataforma digital é Procon, sem o www, né, procon.sjc.sp.gov.br, ou então ir presencialmente ao Procon. Né, Paulo Setúbal 220, no prédio que abrigava o Fórum Estadual até 2012, que hoje está o Procon lá, a Sejusc, os cartórios eleitorais no mesmo prédio. Então a gente vai fazer isso com o maior prazer. Então isso é visto com bons olhos por nós. Quando o empresário realmente está interessado, né, em ter maiores informações para ele errar menos. Erros fazem parte. A questão é você identificar o erro e corrigir, né, mudar a rota. Mudança de rota faz parte em tudo na vida, né? A gente não nasce sabendo o que vai acontecer, com quem vai casar, onde vai morar, né? O que vai se formar, com quantos anos vai morrer, a gente não sabe de nada. A gente vai corrigindo rota. A vida é uma correção de rotas. Então os empresários têm que ver que assim como a vida é uma correção de rotas, seus negócios também são correções de rotas. E às vezes a gente encontra algumas inesperadas. Às vezes você conhece pessoas que você jamais iria
pensar em conhecer que mudam tua vida. Às vezes elas te dão um conselho, às vezes ela é um pequeno toque que elas fazem mudar a tua vida de uma forma inesperada. Negócio, se tratando de negócio, da mesmíssima forma. Às vezes você pensa em atuar num segmento, você se depara com uma situação que te faz mudar. A pandemia foi um que você acabou de falar, né? As vendas virtuais. Já havia uma tendência a essas vendas acontecerem, mas a pandemia realmente potencializou as vendas online, a ponto de hoje fazerem parte da nossa vida. Né? A gente costuma comprar em casa tudo mesmo. Dá para a gente comprar hoje, é possível você comprar, né? Com alguns riscos. Né? Um móvel, por exemplo, é difícil, mas aí tem o direito de arrependimento. E aí você pode fazer uso do direito do arrependimento para isso. Mas, enfim, são tendências e são nuances que a vida vai apresentando, inclusive para os negócios. Excelente. Olha, eu acho que ao longo da nossa conversa deu para entender bem como o Procon pode ser um aliado do empresário. Para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse um recado realmente, uma chamada, um conselho para quem está começando a empreender, para quem já é empresário e quer se adequar e se aproximar do Procon. Por favor, dê sua palavra para nós. Primeiro, Nathalie, prazer enorme estar aqui com você, estar aqui com o teu público de negócios, né? A gente falar de negócios é realmente eu estar em casa, né? Falar de empresas, falar de empreendedorismo, coisas que eu gosto demais. Procuro empreender em tudo na minha vida, quando dei aula, quando fui secretário de governo numa cidadezinha muito pequena aqui próxima. Tudo que eu fiz na vida eu procurei empreender, eu procurei inovar. Eu acho que a gente se recicla a cada dia. O aceitar voltar para o Procon foi isso. Né, o prefeito me convenceu a voltar, me fez o convite para voltar. Eu falei, não, de forma alguma. Aí ele brincou, falou, você sempre quebra paradigma, por que não quebrar esse também? Né? É um paradigma meu que foi quebrado, né? Voltar aonde eu já estive. Né? Já presidi a associação de advogados, já fiz, eu não gostaria de estar de novo onde eu já estive antes, mas voltar para o Procon realmente tem um sabor diferenciado. Eu tive que me reinventar. Então as pessoas devem se reinventar. Eu estou me usando como exemplo, né? Porque fica muito mais fácil. Porque a gente tem que se reinventar a cada dia. A gente tem que se readequar a cada dia. A vida vai mostrando, você não acorda, você não nasce sabendo o que vai acontecer durante a sua vida. Você não acorda sabendo como vai ser o seu dia. Né? Ainda antes de começar a entrevista, eu falei para você de uma queda que eu tive. A gente não se prepara para isso. Né? Hoje eu vou cair às 10 horas da manhã. Não vai acontecer, né? Ou então, vai vir uma pandemia no ano que vem que a minha empresa vai ficar fechada por algum tempo. A gente não se prepara para isso. Mas a gente tem que estar preparado para as reações. Né? A gente se prepara, a gente lança, traça objetivos, a gente busca alcançar esses objetivos, mas no meio do caminho, fatores inesperados podem acontecer e mudar realmente nossa vida. Né? Muda completamente. Então a gente tem que estar preparado para essas mudanças. A gente tem que saber que tudo é finito na vida. Tudo tem começo, tem meio e tem fim. Às vezes o fim não é contigo. Você pode pegar o teu negócio e transferir para os teus filhos. Né? Assim como meus avós, quando fizeram a primeira loja ali no Calçadão, Rossetti não tinha loja nenhuma. Meus avós empreenderam ali na década de 50 e hoje é o Calçadão da Rua 7 de Setembro. Né? Meus pais tiveram loja lá também. Meus pais tiveram loja de móveis depois. Né? Então, assim, transferiram. Meu pai se foi, que tenho certeza que ele está num ótimo lugar, olhando para a gente agora, mas ele transferiu. Então, o negócio não acabou ali com ele, mas um dia vai acabar. A gente sabe disso. Então, a gente tem que estar preparado para começo, meio e fim. E a gente tem que estar sempre buscando alcançar o melhor. Né? Buscando, como eu falei, né? De você subir a montanha, né? Mira o céu. Faça sempre o melhor. Da parte do Procon, a gente busca fazer do Procon o melhor Procon possível, aquele Procon em que os fornecedores respeitam, né? Eles não temem, mas os consumidores amam. Então esse é o melhor Procon. É o que tem o amor dos consumidores e o respeito dos fornecedores. As empresas devem agir da mesma forma. Né? O Procon hoje é autossustentável, graças a Deus a gente consegue se manter justamente por isso. A gente, quando aplica a multa, porque realmente ela tem que ser aplicada, né? E tem um porquê. A gente não multa e depois corre. Pelo contrário, vai lá, conversa com o empresário, conversa com quem quer que seja, né? O responsável por aquela empresa, e ele vai saber o porquê que ele está sendo multado. Mas a gente tem que ter essa noção, né, de responsabilidades, né, de finitude e também de fazer o seu melhor, a entrega. Né? Eu brinco, né, que chega domingo à noite, eu não assisto TV há muitos anos já, mas quando assistia tinha a musiquinha do Fantástico, né? Quando estudava, sempre estudei cedo, chegava domingo à noite aquela musiquinha do Fantástico, eu, ai meu Deus, amanhã tem aula, né? Ou então você pode pensar, que gostoso, amanhã tem aula, né? Então quando eu escuto, se eu escutar a música do Fantástico no domingo, eu vou falar, que gostoso, amanhã eu vou trabalhar.
Amanhã eu vou estar fazendo o meu melhor. Né? E quando a gente faz o melhor, quando a gente se entrega realmente, muda. Né? Quando você faz o que você gosta, muda. Confúcio falou, faça o que goste e não terá que trabalhar para o resto da vida. Eu faço o que eu gosto. Então, isso eu faço com muito prazer quando estou lá dentro do PROCON, atendendo, né, quando preciso for, né, quando estou dirigindo realmente o órgão ou quando eu estou com a imprensa, como eu estou aqui com você hoje, falando sobre o meu trabalho, falando sobre o trabalho daquelas quase 60 pessoas que estão ali dentro do PROCON, fazendo a harmonização das relações de consumo. Então, isso serve para os fornecedores, né, para os empresários. Façam o seu melhor, entreguem o seu melhor, façam com gosto. Né? A gente tem um tripé, né, de relação de consumo, que é o melhor. Né? Você tem que ter um ótimo produto, você tem que ter um preço muito bom, mas você tem que ter um atendimento que realmente dê uma sustentação. Né? Então, são esses os tripés realmente de uma ótima relação de consumo e o sucesso. Vai chegar, não tenho dúvida nenhuma. Assim como está chegando para você, a cada dia que passa, você com mais afazeres ainda, né? E você mais com os olhos brilhando, que eu percebo. Né? Parabéns para os seus pais que te educaram muito bem, né, que te colocaram nessa senda de conhecimento e de realização. Então, é o que eu desejo para todos. Ótimos negócios, podem contar sempre com o PROCON, né, porque a gente vai estar sempre aliado às empresas e aliado também aos consumidores. Excelente, nossa, que aula, que honra tê-lo aqui. É exatamente o que o senhor disse, que os iguais se encontram e é por isso também que a gente teve esse bate-papo super bacana, que a gente pôde orientar o empresário relacionado ao PROCON, que a gente pôde escutar tantas e tantas coisas boas vindas de você. Muito obrigada de coração. A gente encerra mais um episódio aqui no Backstage dos Negócios, no Entrevista com Especialistas, aqui no MEON, o mais completo veículo de comunicação do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Um beijo, pessoal, e até a próxima.